Oi, eu sou a Mariana Kupfer, mãe e apresentadora do Amar, meu programa no YouTube que conta histórias de pessoas incríveis que vivem a maternidade com muita força e amor. A história da nossa convidada de hoje é sobre maternidade atípica, resiliência e aprendizado. Direto de Caicó, do Rio Grande do Norte, vamos conversar com a Rebeca, mãe do Caleb, que nasceu com doença de inclusão microvilositária, uma condição ultra rara que afeta a absorção de nutrientes pelo intestino. Desde os primeiros dias de vida, Caleb precisou de internação e tratamento intensivo para sobreviver. Hoje ele tem 2 anos e segue seu tratamento em casa, com nutrição parenteral venosa por 17 horas diárias. Sem uma rede de apoio, Rebeca e seu marido dedicam-se integralmente aos cuidados do filho, enfrentando desafios diários, mas também celebrando cada conquista. Depois de 10 anos falando do tema, o Amar se tornou parceiro de Materna, um projeto que acompanha e aconselha gestantes com muito tato e informação aqui em Universa no UOL. Materna criou uma série de reportagens e uma newsletter semanal. Você está grávida? Entra no link que aparece aqui na tela. Clicando na primeira matéria, você já vê um box para se inscrever. É só colocar sua semana de gestação e o e-mail que você já começa a receber notícias nossas. Vamos receber a Rebeca? Rebeca, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter vindo. Quero começar falando do momento da tua gravidez. Como foi a gestação do Caleb? Você teve alguma complicação ou suspeita de que algo podia estar diferente? Oi, Mari, muito obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui com você. Para minha surpresa, nada de diferente aconteceu. Na minha gestação, ela foi toda tranquila até a 35ª semana, que foi quando eu tive um aumento do líquido amniótico e uma infecção que os médicos não conseguiam encontrar direito onde era. Mas o que você sentia? Então, eu não sentia nada, mas acabei que entrei como uma gestação de risco por causa do aumento do líquido amniótico. E com 36 semanas, Caleb nasce de um parto prematuro tardio, por causa que ele já estava evacuando dentro da barriga. Nossa, que perigo. E por isso o aumento do líquido amniótico, mas nada que a gente associasse à doença em si. O Caleb nasceu bem, só que com poucos dias de vida ele foi para a UTI. Como foi esse momento para você e o que os médicos te falavam naquele momento? Como você disse, né? Ele nasceu super bem, mas com o passar dos dias ele foi perdendo muito peso. E quando ele foi para a UTI, a gente ficou em choque. Os médicos não sabiam o que estava acontecendo com ele. Tinha uma diarreia que não cessava desde o primeiro dia de nascimento. E quando ele foi para a UTI, foi um sentimento muito ruim para nós, porque ninguém sabia o que estava acontecendo. E se ele ficaria bem, se a gente conseguiria levar ele para casa. Bom, foram 3 meses até a descoberta da doença da inclusão microvilositária. Isso. Microvilositária, essa eu nunca tinha contado aqui. Como é que foi esse período de espera, do não saber até os 3 meses e quais foram as suas primeiras reações ao saber desse diagnóstico? Bem, até a gente chegar do diagnóstico, Caleb passou por tanta coisa. Os médicos, eles tentavam de tudo, sobretudo manter ele vivo, né, até ele fechar o diagnóstico e conseguir fazer o manejo correto da doença, né, um tratamento específico para a doença. Mas até lá, eu brinco com meu esposo que a gente estava meio que em trevas, porque quando a gente não sabe, né, o que nosso filho tem, não tem exatamente o que fazer para ajudar. E eu senti, Mari, muita impotência. Muita impotência, porque a gente via nosso filho sofrendo e não podia fazer nada para ajudar ele, para mudar aquela situação. E a gente via que os médicos também não sabiam muito o que fazer. Eles estavam tentando ajudar ele, mas só que como lidar com uma doença que você não sabe o que é? Então eles faziam de tudo, mas após fechar o diagnóstico, as coisas foram se acertando. E foi ficando tudo mais leve de certa forma. Então, com 3 meses, ele fez um exame genético chamado genoma, que fechou o diagnóstico da doença de inclusão microvilositária, que a gente nunca tinha ouvido falar e o nome assusta muito. Quando a gente escuta um nome tão grande, a gente pensa o pior. O prognóstico que ela nos trouxe da literatura nos deixou muito desanimados. Porque tudo que tinha na literatura sobre essa condição era muito ruim. É uma doença muito rara,
No Brasil existem menos de 10 casos. Nossa, eu vi. Menos de 10 casos. E Caleb era o terceiro na época, diagnosticado vivo. Então, eu fui em busca de conhecimento, de entender a condição, porque era necessário entender para eu saber como ajudar meu filho, né? De certa forma. Você pode falar um pouquinho mais sobre essa condição? Então, o intestino dele não absorve nutrientes, nem glicose, nem água. Por isso que ele estava ganhando peso. Por isso que ele não estava ganhando peso. Não importava o quanto ele mamasse, o quanto ele recebesse fórmula. O corpo dele não ia absorver de jeito nenhum. É como se ele não tivesse o intestino tendo um intestino. Tá. O intestino dele é liso e por isso não consegue absorver. E por causa disso, depois que fechou o diagnóstico, que ficou mais fácil fazer o manejo da condição, por causa que entra aí a nutrição parenteral, que é o tratamento paliativo e definitivo da doença. Ela não tem cura, mas existe esse tratamento paliativo que traz qualidade de vida. E essa nutrição parenteral, ela tem tudo que ele precisa. É uma nutrição que tem glicose, água, nutrientes, proteínas, tudo. E é ela que mantém ele vivo até hoje. Quando você fez o genoma, o exame genético para saber o que ele tinha, os médicos chegaram a te falar dessa condição, tipo é um cromossomo que você tem ou que seu marido não tem, ou é um acaso? Não, não foi acaso. Nós não sabíamos que herdamos o gene para a doença. Eu e meu esposo somos portadores. Tanto eu como do ele gene. Somos portadores do gene, que é o MYO05B. Então, tanto eu quanto ele tem. E isso é mais raro ainda. Depois de meses de UTI, vocês finalmente levaram o Caleb para casa. Sim. Queria saber como é que foi essa transição. Caleb recebeu alta do hospital depois de 10 meses. Então, 10 meses ele passou internado sem conhecer o mundo. Ele conhecia o mundo da janela do hospital. Isso para uma criança que nunca tinha saído do lado de fora por hospital, exceto para vir de Natal, do Rio Grande do Norte, para cá, para São Paulo. Então, foi a única vez que ele esteve ao ar livre, assim, diretamente. E levar ele para casa era uma expectativa muito grande. Era tudo que a gente queria, porque quando uma criança nasce, o que a gente espera é que a gente leve ele o mais rápido possível para casa. E com o Caleb não foi assim. Então, a gente tinha o sonho e o desejo imenso de levar ele para casa. E com 10 meses conseguimos. Mas tivemos um preparo antes para poder levar ele para casa. Ele veio para casa com nutrição parenteral. E esses cuidados, e é um cuidado que requer um treinamento para se fazer e se realizar em casa. Então, tivemos um treinamento de enfermagem, tanto eu como meu esposo. Que legal. E hoje nós realizamos tudo, praticamente todos os cuidados dele. Troca de curativo, conexão da nutrição, ele tem um cateter venoso para receber essa nutrição. Hoje ele depende da nutrição parenteral por 17 horas por dia. Isso. Como é que funciona? Você falou que vocês que fazem os cuidados, mas como funciona essa rotina e quais você diria que são os maiores desafios do dia a dia, Rebeca? Nossa, os desafios são muitos, principalmente o cuidado de ter com esse catéter. Caleb tem 2 aninhos, né? E ele tá ficando bem levado, às vezes ele puxa o catéter quando ele está conectado. Então, envolve um risco muito grande. Mas a nossa rotina, basicamente, é conectar ele à noite, conectamos ele à noite, e ele desconecta 17 horas depois, por volta das 11 da manhã. E aí que ele fica livre, e ele é uma criança normal, quando ele está desconectado. Ele pode fazer o que ele quiser, pode se divertir, ficar à vontade. A gente tenta ao máximo fazer com que ele não puxe ou arranque curativo, vez ou outra ele tenta arrancar o curativo, porque ele ainda é uma criança. Claro. Ele ainda não tem consciência, né, de que esse dispositivo é o que mantém ele vivo, mas dia após dia a gente está ensinando isso a ele, e ele já está aprendendo, eu tenho fé disso. E outro desafio, Mari, é a condição que ele tem chamada diarreia intratável. Ele tem uma diarreia que ela não cessa por nada e que também não tem remédio para parar ela. Então, ele evacua muitas vezes por dia e isso acaba sendo bem complicado no dia a dia. Sair de casa também. Todo dia? Todo dia, Mari. No mínimo 5 por dia. 5 evacuações por dia. Então, isso dá muito trabalho. Apesar de tudo, é uma criança bem, isso não afeta ele, isso não dói nele. Mas é uma coisa que faz parte dos desafios. Então, tomar cuidado com esse catéter, tomar cuidado para não contaminar, para ele não infeccionar de nenhuma forma. E essa diarreia são os nossos principais desafios hoje. Eu imagino. O tratamento do Caleb é considerado paliativo, né? Isso. Ou seja, o foco é controlar os sintomas e proporcionar qualidade de vida. Exatamente. Como é que foi quando vocês receberam essa informação e entender o que isso significa na prática? Quando a gente recebeu essa informação de início, a gente pensava que nosso filho ia ter que morar num hospital.
A gente não entendia exatamente. E lá no Rio Grande do Norte, as crianças não vão para casa com nutrição parenteral. Então, a gente teve que vir de lá para cá, para o centro de reabilitação, para a gente conseguir deshospitar ele com nutrição parenteral. Então, é um tratamento paliativo, né, como você falou, que traz qualidade de vida para ele, porque é o que permite ele estar vivo, se desenvolvendo, crescendo. E, apesar dele ficar só 17 horas, ele ainda tem uma liberdade de um tempo que ele, quando ele está O desconectado... que ele faz quando ele está desconectado? O que vocês gostam de fazer? A gente gosta de sair para passear. Nós já fomos ao jogo do Corinthians, realizamos o sonho. Gente, que legal. Realizamos o sonho de ir no jogo do Corinthians. Ele gosta de rodar a casa toda, porque quando ele está conectado, tem um perigo de puxar o catéter. Mas ele quer explorar a casa toda. E hoje ele está aprendendo a explorar. Ele está engatinhando a casa todinha, quer andar a casa todinha. Gosta muito de brincar, de andar na totoca dele, pelos corredores. Rebeca, o cuidar do Caleb exige uma rotina intensa de atenção e cuidados diários. Sim. Você e seu marido têm alguma rede de apoio ou vocês enfrentam essa jornada sozinhos? E como que isso impacta a rotina de vocês? Infelizmente, nós não temos rede de apoio. Como eu te falei, nós viemos lá do Rio Grande do Norte para cá com a cara e a coragem. Não tínhamos nenhum familiar aqui e nenhum amigo para nos ajudar a se situar numa cidade nova. Então, a gente fala que eu e meu esposo somos a rede de apoio um do outro, porque é nós por nós. Só nós dois estamos ali para fazer todos os cuidados, para estar de olho. É tanto que meu esposo trabalha de home office para me ajudar nos cuidados dele. E por causa disso eu também não consigo trabalhar, por causa que eu sou a principal cuidadora dele. Então, não ter uma rede de apoio também dificulta muito isso. Porque a gente não consegue sair só nós dois, por exemplo, e deixar Caleb com alguém. Sei. Por causa que não dá, nós não temos ninguém, também não dá para confiar. Claro, Né, e em ficar qualquer sossegada, pessoa. né? Exatamente. Mas queríamos muito ter uma rede de apoio. No Brasil, tem 7 crianças apenas diagnosticadas com a condição do Caleb. E a mais velha tem 11 anos. Isso. Como é para você lidar com essa raridade e a falta de referências médicas sobre a doença, Rebeca? Quando a gente recebeu o diagnóstico, me assustou muito os dados que existiam na internet acerca da doença, acerca da condição dele, porque tudo que tinha lá era muito negativo. E o que me salvou, que me trouxe esperança, foi conhecer outros familiares de crianças que tinham a mesma condição. Essa criança que tem 11 anos, nós temos amizade com a família, e a mãe dele me ajudou muito a ter esperança de que tudo ficaria bem com Caleb, porque na literatura vinha dizendo que a expectativa de vida era muito baixa, que a criança não sobreviveria até 1 ano de vida. Ver outras famílias, né, vivendo na mesma condição, tendo qualidade de vida, nos ajudou muito a enfrentar esse processo do diagnóstico, que foi muito difícil. E hoje, nas nossas redes sociais, o meu principal propósito é esse, é tornar a condição conhecida para ajudar outras famílias, porque outros diagnósticos vão surgindo. E eu quero ajudar essas outras famílias a terem esperança e confiança de que tudo vai ficar bem, apesar do diagnóstico raro e difícil. E apesar da pouca literatura médica sobre o assunto, qual é o prognóstico, Rebeca? A mulher mais velha que eu tenho conhecimento que tem essa condição, ela tem 41 anos. Eu acredito que ela seja a mulher mais velha com a condição, então a expectativa deles é a expectativa de vida dela. E se ela sobreviveu até 41 anos com essa condição, usando catéter, usando nutrição parenteral, então nossos filhos também podem chegar até essa idade. Então, a literatura está um pouco desatualizada, tem novos estudos surgindo, mas a gente não se apega somente ao que está escrito ali, a gente olha mais para a vida real, para os outros casos que tem, para nos dar a esperança de que nosso filho vai crescer e vai viver uma vida normal. Como é que tem sido a jornada emocional de vocês como pais ao longo desses 2 anos, desde o diagnóstico até a vida atual? O que mais mudou na tua perspectiva sobre a maternidade? Nossa, depois que eu me tornei mãe do Caleb, tudo mudou. Eu tinha uma ideia do que seria ser mãe antes de Caleb nascer, mas depois que ele nasce, que a gente descobre essa condição, tudo muda. Passar pelo processo do luto, do filho perfeito, descobrir como lidar com a condição do nosso filho, foi uma sobrecarga intensa para nós. E eu digo que se meu esposo não estivesse ao meu lado em todo momento, eu não teria aguentado.
Ao longo dessa tua jornada desafiadora com o Caleb, qual foi a maior lição que a maternidade te ensinou? Ter paciência e fé. Porque nós tivemos que aprender a ter paciência para aprender a sermos pais do Caleb e ter fé mediante tudo que estava acontecendo. Nós precisávamos ter fé de que tudo ficaria bem e paciência para suportar tudo, né? Todo o processo, porque iria ter resultados no final, porque iria dar tudo certo no final. Então, a maternidade com o Caleb me ensinou muito e eu tenho aprendido dia após dia com ele. Rebeca, você falou dessa diarreia constante e ele está com alimentação parenteral, mas em algum momento da rotina dele, ele se alimenta de sólidos? Quais seriam? Ele se alimenta, é permitido ele comer pelo menos 2 a 3 vezes por dia, é bem regrado isso, inclusive a ingestão de água também ela é bem regrada, por causa da diarreia. Porque até a água da diarreia? Até a água, sim. Porque como ele não absorve água, então passa direto. E ele come também, ele adora tapioca, é a comida preferida dele. Máximo. Como um bom nordestino, ele adora tapioca. E ele também gosta muito de comer sopinhas, caldinhos, alguns legumes. Ele não pode comer muitas coisas por causa da limitação. Então a nutricionista passa uma lista para vocês. Isso, exatamente. Ela passa do que a gente pode dar, o que pode piorar a diarreia, a gente evita ao máximo dar. A comida para ele tem outro papel. Acho que tem a deglutição, o sabor, né? Isso. É importante. Comer com a gente na mesa também é muito especial para ele. Ele fica muito feliz quando ele senta na mesa com a gente. Sobre a rotina dele, Rebeca, escolinha é uma coisa que está dentro dos planos, não está? Sim, mas mais para frente, quando ele tiver pelo menos 4 anos. Ele anda? Ainda não anda, está fazendo fisioterapia porque ele tem hipotonia nas pernas, por ele ter passado muito tempo internado. Mas isso tem a ver com o quadro ou não? Não, não tem a ver com o quadro, mas tem a ver com a questão de tempo de internação que ele passou. Passou 10 meses internado, então ele não teve atividades normal como um bebê teria no tempo esperado. Sei, a motricidade. Isso, então ele acabou tendo esse atraso. Ele também faz fonoterapia, que ele não fala, mas a gente não sabe se está ligado à condição ainda. Não tem ou nada não. escrito. Não tem nada escrito. Ele não fala nem mamãe? Fala mamãe, papai, fala algumas coisas. Ele está desenvolvendo bem com as terapias. Então, nessa rotina que você e seu marido se desdobram nos cuidados, um dia tem muitas horas, como é que vocês entretêm ele? O que ele gosta de fazer? Nossa, realmente é entreter mesmo. Ele conecta normalmente às 19 horas da noite e a maior parte do tempo ele passa dormindo. E aí é tranquilo quando ele passa dormindo. Mas quando ele está acordado, ele gosta muito de ler. Que fofo. Ele gosta muito de livros e ele também gosta muito de brinquedos no geral. Ele é uma criança tranquila, então isso facilita muito as coisas. Ele gosta de brincar no sofá, brincar no chão um pouquinho, sempre com supervisão, né, por causa da nutrição. Mas não é algo que limite muito ele. Nós também conseguimos sair de casa com ele conectado, porque nós temos uma mochila da Outcare. Que legal, que coincidência. A gente vai pôr um trechinho aqui do episódio dela falando dessa mochila do Outcare, que é um negócio muito legal, que permite que as pessoas que dependam de oxigênio dessa alimentação possam ter atividades externas, né? Exatamente. A gente também foi para outro jogo do Corinthians com a Outcare. A gente criou a primeira mochila e aí em 2021, contando essa história na internet, mais para levar a mensagem do Viver Cura para as famílias começarem a sair, uma agência de publicidade me procurou e falou, vamos fazer um produto? E aí virou a Outcare, né? Que até então era a nossa mochila. E aí virou a Outcare, a gente ganhou 20 prêmios internacionais. Quem usa essa mochila? Não, na verdade, assim, o projeto foi criado entre a gente, né? Na verdade é nosso, mas a gente liberou para o hospital, por exemplo, o Hospital Samaritano que implantou, eles pagaram toda a produção e eles deram de presente para as crianças. E agora eu doei 2 para o SUS e agora eu consegui uma patrocinadora que vai doar 3. E com a mochila a gente consegue viajar, sair de casa e aproveitar ao máximo. Então, ele não está preso nem limitado, de certa forma. Ele tem liberdade com os meios, né, disponíveis, como a Outcare, e a gente consegue aproveitar e adaptar essa rotina dele. Mas os físios te dão um prognóstico se ele vai andar ou não? Vai sim. Ele já está começando a andar com apoio. Ele precisa fortalecer os músculos da perna, porque como ele não absorve nutrientes nem nada, acaba que ele acaba tendo menos músculos nas pernas. Então, ele precisa desenvolver mais isso. Rebeca, você contou aqui que você tem contato com outras famílias que têm filhos na mesma condição do Caleb.
Elas são de São Paulo, se tornaram uma rede de apoio para você? De certa forma, elas se tornaram, sim, uma rede de apoio. A mãe do menininho de 11 anos, ela mora em Franca, aqui no interior de São Paulo. Legal. Então, sempre que possível, nós entramos em contato. Então, ela nos ajuda muito nessas questões. E eu criei um grupo com as famílias, porque eu queria manter todo mundo unido para a gente se ajudar. Claro, porque pra se ter sai essa uma troca. novidade, uma já fica sabendo, né? Exatamente, para ter essa troca de experiências, de informações, porque a condição é a mesma, mas ela se manifesta diferente, né, nas crianças, de certa forma. Algumas apresentam sintomas mais brandos, outras mais intensos, mas com a experiência de cada um, vamos balanceando e aprendendo uma com a outra. E isso é muito útil por se tratar de uma condição rara. Ter outras famílias para ajudar, dar informações, passar informações, nos ajuda muito. Qual que é a especialidade médica? É um gastro? Gastro. Gastro, tá bom. Gastro. Vocês têm planos de retornar para o Rio Grande do Norte? Infelizmente, não está nos nossos planos, porque os centros de referência em reabilitação intestinal estão muito limitados aqui em São Paulo. Então, nós tivemos que vir para cá exatamente por lá não ter um centro de referência. E os centros de referência são os responsáveis por deshospitalizar as crianças com nutrição parenteral. Tá bom. E aqui em São Paulo, eles cuidam de todas as crianças com DIN no Brasil. Então, não temos planos de voltar por isso, porque um tratamento à distância dificultaria muitas coisas. Sua família vem? Vem, de vez ou outra vem. Então, mas pretendemos viajar, graças à UTQ, pretendemos ir lá para Caleb conhecer a nossa família. Caleb não conhece quase ninguém. Então, nós temos esse sonho de levar ele lá na nossa terra. Da onde você é no Rio Grande do Norte? De Caicó, uma cidadezinha do interior. Caicó. Quantos habitantes? 70 mil habitantes. Nossa. Então, é muito pequenininha. O que te dá mais força nos momentos difíceis? Eu acho, Mari, que o que me dá mais forças no momento difícil é saber que Deus está no controle de tudo. Isso aí. É saber que as coisas não acontecem conforme eu quero, mas conforme Deus quer e que Ele tem o melhor para mim. Então, se eu acredito que Ele tem o melhor para mim, eu não me desespero mediante as situações difíceis, mas confio que Ele está cuidando de tudo como Ele tem feito até hoje. Se você pudesse definir o Caleb em uma palavra, qual seria? Alegria. Qual foi o dia mais difícil que você já enfrentou nessa jornada? Foi quando os médicos chegaram para nós, ele estava na UTI, ele não tinha um diagnóstico ainda. E ele estava numa situação muito ruim. Ele estava muito debilitado, muito desnutrido e estava passando por uma infecção grave. E os médicos, no outro dia, nos disseram: se despeçam do seu filho. E eu acho que esse foi o momento mais desesperador. Qual foi o dia mais feliz nessa jornada, Rebeca? Eu acho que foi o dia que a gente levou ele para casa. Foi um dia muito feliz, muito aguardado e muito sonhado por nós. Então, foi uma alegria imensa. Tinha muita responsabilidade nas nossas mãos, né, por todos os cuidados que ele tinha, mas a gente sabia que ia ficar tudo bem. O que você mais deseja para o futuro do Caleb? Que ele viva muito e que seja feliz. Saúde e vida longa. Saúde e vida longa. Quero que você olhe aqui para essa câmera, para quando o Caleb for mais velho e assistir essa entrevista com você, entender tudo, deixa um recado para ele. Meu filho, eu espero que você esteja bem, eu espero que você viva muito e que você seja muito feliz. E que a gente possa estar ao seu lado em todos os momentos bons e ruins e que você aproveite ao máximo a vida que Deus lhe der. Não importa quanto tempo seja, mas que você aproveite ao máximo, que você ame muito, que você se alegre muito, que você se divirta muito, que você seja muito feliz. Nós te amamos. Rebeca, você é uma garota ainda. Quantos anos você tem? 23. 23, uma garota, muito Sim. esperta, muito sabida, muito madura para a sua idade. Fiquei feliz de poder contar a sua história. É sempre muito bom acolher mães aqui. A sua história vai inspirar muitas outras. Eu quero desejar uma vida muito longa, leve e divertida para o Caleb, que vocês tenham sempre muita saúde. Quero te agradecer muito. Muito obrigada. Sempre é uma boa oportunidade contar a nossa história, porque eu sei que traz esperanças a outras famílias, como a gente estava precisando também um dia. Então eu fico muito feliz de estar aqui e eu agradeço muito a oportunidade. Obrigada. Não se esqueçam de conferir esses e outros conteúdos aqui no Universa no UOL. Tô te esperando no próximo programa. Tchau!
UOL.